Eu creio que através do teu olhar podes ler o pensamento de cada coração, nossa vida e nosso querer podes saber e também conhecer nossa intenção.
Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor bom Deus. Que todos sejam bem-vindos à casa de oração, à igreja apostólica, o tabernáculo do nosso Senhor Deus, aonde eu sempre digo, é um pedacinho do reino dos céus aqui na terra. E é você, nosso querido e prezado internauta, seja bem-vindo. E fique conosco, com a família apostólica, porque você também faz parte desse tesouro do reino dos céus aqui na terra. Seja bem-vindos. Irmãos, antes mesmo de nós darmos início à nossa santa reunião, os irmãos ouviram essa belíssima mensagem que o nosso coral apresentou, falando do nosso grandioso profeta de Deus, Santo Primaz Irmão Aldo. Muitos hinos antigos que falam do Santo Irmão Aldo, irmãos, é uma profecia. Feliz é aquele que crê e acredita, confia de corpo e alma. Porque foi Deus que deu todo esse poder sem fim a ele. Mas os irmãos querem ver quando a dúvida começa a pairar no pensamento da igreja, quando alguns entre nós diz assim: nossa, era tão bom ir na sede e ver o irmão Aldo beijar as suas mãos. Outros dizem: nossa, eu tenho tanta saudade do irmão Aldo. Cuidado, irmãos. Quem diz que tem saudade do irmão Aldo é porque muitas vezes essa pessoa está longe do irmão Aldo. Sim. Porque um verdadeiro filho de Deus não sente saudade. Nós temos alguns hinos que diz: saudade nos céus não existe. E o que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, Jesus, ensina que a igreja apostólica é o reino dos céus aqui na terra. Então, irmãos, o irmão Aldo está vivíssimo em espírito, em verdade, e nada mudou. Nada mudou. Ele sempre agiu e sempre agirá na vida daqueles que ele propriamente julga se pode fazer ou se não pode fazer algo para ajudar. O irmão Aldo é a nossa direção. Porque, irmãos, nunca se esqueça que nos meados de 1970, 1980, a igreja enfrentou uma grande luta. Era triste nós ouvirmos pessoas dizer, essas pessoas até então não era da nossa fé, eram os críticos, e diziam eles que nós creávamos em uma santa morta. Assim como muitas irmãs foram desprezadas pela sociedade, humilhadas, chamando-as de Saiona, Crentona e Maria, não vou completar o nome. E quase a maioria dessas irmãs suportaram a humilhação com humildade, mas não abaixaram a sua cabeça e não esmagaram a sua fé. Pelo contrário, muitas dessas irmãs, com sabedoria, dizia: Santa Vó, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Então, irmãos, eu quero deixar registrado carinhosamente na alma dos nossos irmãos
que quem serve a Santa Vó Rosa, quem serve o Santo Irmão Aldo, quem serve a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Senhor Deus Criador, Trino, Poderoso, Celestial, e ao seu Altíssimo Divino Espírito Santo, não morre, tem vida eterna. E o Santo Irmão Aldo também vem nos ensinando todos os dias, que é para nós abrirmos os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender e ver além dos nossos olhos materiais, que é a fé, o amor, a vida, que esta igreja aplica no nosso cotidiano, dia após dias. Porque feliz é aquele que crê num Santíssimo, feliz e bem-aventurado, no primaz Irmão Aldo. Feliz é aquele que não nega a sua fé no Santo Irmão Aldo. Tanto é que eu nunca posso deixar de falar. Eu ainda era uma adolescente. E muitas vezes, quando vinha pastor da sede, quando ele estava saindo para pegar o seu destino de escala, o irmão Aldo aparecia ali por perto daquela porta lateral, e o irmão Aldo perguntava: para onde você está indo? Ô irmão Aldo, eu estou indo para tal congregação. Ah, muito bom, muito bom. Manda um recado para o meu povo. Fala que eu amo a todos e de todos eu cuido. E trata bem o meu povo. Irmãos, o irmão Aldo tem um amor incondicional por cada um, até por aqueles que deixaram esse aprisco, até por aqueles que lançam pedras ainda sobre ele. Ele tem um amor incondicional. E é esse amor que toca cada um de nós a seguirmos essa jornada que não é difícil. Não é difícil, irmãos. É só querermos verdadeiramente abrir o nosso coração, a nossa alma, querermos ser verdadeiramente discípulos de Deus. Só isso. Só isso. Também quero dizer aos irmãos uma grande outra oportunidade que nós apostólicos temos, quando em algumas congregações temos santas reuniões de oração. Algumas pessoas já não valorizam mais, já não faz a sua presença naquela congregação aonde que está havendo santa reunião de oração. Outros ligam seus tablets, computadores, celulares e deixam ali e vão lavar louça e vão limpar a casa e diz que estão ouvindo. Irmãos, não é assim. Se nós ligarmos para apreciar a mensagem do reino dos céus em uma santa reunião de oração, temos que parar para assistir, ouvir, dar valor naquele momento, porque é naquele momento que as bênçãos, as graças e a proteção, até mesmo um milagre, pode surgir na sua vida, e o mérito começa aí. Atenção, valor. Talvez alguém possa me dizer: mas pregador, de repente eu estou dirigindo no meu trabalho, na escola, na faculdade, como que eu faço? É tão simples. Aproximadamente 8 horas da noite, leva teu pensamento aonde você estiver,
faça ali tuas súplicas, que você será escutado pelo reino dos céus, porque cada um aqui é precioso para Deus, o nosso Criador. Também quero pedir que após nós cantarmos, o número 1 do nosso inário, após nós cantarmos, eu quero pedir à igreja que não se sente, que ainda fique em pé. Para quê? Para que nós possamos cantar o hino do nosso inário de número 82, que eleva a mais alta corte celestial, o Espírito Santo do Pai. Talvez alguns ainda não tenham conhecimento. Nos céus, no reino dos céus, há sim uma hierarquia: Pai, Filho e Espírito Santo. Até nas Escrituras Sagradas está registrado assim: aquele que blasfemar contra o Filho do nosso Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo ressurreto, é passivo de perdão, ou seja, será perdoado. Aquele que blasfemar contra o nosso Criador, Supremo, Deus e Soberano, será passivo de perdão, ou seja, será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Altíssimo, Divino Espírito Santo do nosso Pai Celestial, já é sentenciado, condenado, não terá perdão. Os irmãos, vejam, quando Deus, junto com o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e juntamente com o Altíssimo Divino Espírito Santo, falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra veio do Pai, o Criador, o poder do Altíssimo Divino Espírito Santo. Quando o arcanjo, irmãos, é arcanjo. Eu sei que muitas vezes nós temos hinos que foram editados ali, o anjo Gabriel. Sim, mas não é o anjo que veio trazer o recado à nossa Mãe Maria Santíssima, não. Até porque se alguma outra pessoa falar que não é um anjo, eles estão certos. Porque nos céus, como eu falei, existe uma hierarquia. Temos santos, acima dos santos, os anjos, acima dos anjos, serafins, acima dos serafins, querubins, acima desses, quem está? Os arcanjos. Os arcanjos estão à destra do Pai. E por que Deus enviou um arcanjo para trazer o recado à nossa Mãe Maria Santíssima? Que ela foi escolhida, predestinada para ser a mãe do Messias, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, irmãos? Para ficar registrado para a humanidade que aquela menina de apenas 16 anos aproximadamente mereceu a graça de um arcanjo da mais alta corte celestial vir até ela e ainda saudá-la. Segundo alguns estudos, que eu não duvido, fala até que o arcanjo Gabriel, ao saudá-la, abaixou a sua cabeça diante de nossa Mãe Maria Santíssima. E isso é para ficar registrado. Deus o Pai é tão perfeito que fez tudo isso para ficar registrado à humanidade quem é nossa Mãe Maria Santíssima. É por isso que nós devemos louvar, enaltecer, glorificar, amá-la de corpo e alma e de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Também é por isso que outras pessoas que não têm o nosso entendimento, que é entendimento do reino dos céus, critica e desvaloriza a nossa Mãe Maria Santíssima. O que nós temos que fazer? O que ela
faz a todos perdoar e amar. Sendo assim, eu convido por gentileza aos que puderem se pôr em pé, em um gesto devocional ao reino dos céus. Vamos pedir a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa Santa e querida Vó Rosa, do Divino Espírito Consolador e do grandioso profeta de Deus, o nosso pastor e irmão Aldo, entre nós, para que verdadeiramente tenhamos uma santa reunião. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Soberano, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui na tua casa, no seu tabernáculo, na igreja apostólica, reunidos, ó Pai, para te louvar, enaltecer o teu altíssimo santo nome, o teu glorioso poder, o vosso reino celestial. E é neste momento, Pai celestial, que com toda humildade, cada um de nós pede ao Senhor: Pai, abre os céus para nós, aproxime seu trono santíssimo diante de nós, e ligue cada um de nós em ti, assim como todo o teu reino é ligado em ti, ó Pai celestial, para que juntos possamos louvar e enaltecer a sua glória, o seu altíssimo nome, porque tu és o nosso Deus vivo, em quem a sua serva, o divino Espírito Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, vem nos ensinando todos os dias, ó Pai celestial, que quem em ti confiar, jamais irá se enganar. Seja bem-vindo diante de nós, Pai, e aceite todos os nossos louvores e adoração. Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Cristo ressurreto, seja bem-vindo diante de nós, ó adorado e eterno, grandioso Salvador. A ti rendemos louvores, amamos ao Senhor, e é graças ao seu altíssimo e grande sacrifício que estamos aqui, porque o Senhor também nos deu pela segunda vez a igreja do reino dos céus, a igreja apostólica, em que o Senhor restaurou e deixou por providência a sua serva, a nossa santa e querida Vó Rosa, para cuidar de nós, para nos ensinar, para nos guiar, também nos dando o grandioso pastor, que o Senhor prometera no passado, junto com o Pai, que enviaria da sua parte e da parte do Pai, o divino Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que todos nós hoje conhecemos, que é graças ao Senhor, que o Senhor fez cada um aqui testemunha viva, e hoje nós conhecemos, e fazemos parte do glorioso poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus, nossa Mãe Celestial, seja bem-vinda, ó agraciada Rainha dos céus, entre nós, adorada e venerada. Nós amamos a Senhora Mãe Virgem Maria, glorificamos a Senhora, que todos os louvores e adoração chegue até a Senhora. Santa e querida Vó Rosa, amada avó, seja bem-vinda diante de nós, ó divino Espírito Consolador. A Senhora é a grande bênção entre nós, é a grande estrela da manhã. Seja bem-vinda, ó adorada. Santíssimo e querido profeta irmão Aldo, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Seja bem-vindo diante de nós, aceite todos os nossos louvores e adoração. E é nesse momento, primaz, que nós pedimos ao Senhor, nos perdoe de alguma fraqueza, de alguma coisa que falamos, que vimos, e até mesmo que pensamos, nos perdoe. E se porventura temos em nosso coração, no profundo da nossa alma, algum sentimento oculto, limpe nesse momento, para que possamos receber das suas santíssimas mãos, as virtudes do reino dos céus que viemos buscar, o pão da vida, a água do reino dos céus, para matar a nossa sede. Pedimos ao Senhor, dirige esta santa reunião, nos dê o recado do reino dos céus, e que tudo seja feito conforme a sua santíssima vontade, e não conforme a vontade humana. Ó igreja, em nome do Altíssimo Divino Espírito Santo, do nosso Pai Celestial, damos por iniciado esta santa reunião. Amém? Vamos todos cantar o número 1, Igreja Forte do nosso Inário. Nosso
Amém. O de número 82, que traz como título o Espírito Santo de Deus.
minha alegria se torna maior, pois viver com a Santa Rosa, servindo a Jesus, não há coisa melhor. E este mundo perdido, nas trevas iludido, eu quero falar que a Santa Rosa bendita é a nossa vida, vida tem para dar. Sempre servindo para o céu subindo, com fé e amor, confiando na grande vitória, mostrando a glória de Deus Criador. E assim, cantando este hino, chegarei ao meu destino como um vencedor. E no paraíso de luz viverei com Jesus, meu Consolador. Irmãos, eu passo a ler um depoimento de fé. Nosso irmão, o senhor Leonardo Daniel, residente na cidade de Americana, estado de São Paulo, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em fevereiro de 2026. No dia 24 de janeiro de 2026, iniciei minhas atividades de trabalho em uma indústria têxtil. E durante o processo de finalização em uma das máquinas de enrolação de tecidos, vivi um momento de grande perigo. A máquina puxou minha mão
com uma pressão superior a 500 quilos, e naquele instante não pude fazer nada, além de clamar pela Santa Vó Rosa. Tenho plena fé na Santa Vó Rosa, e foi por sua proteção que meu braço não foi tragado pela máquina. O equipamento continuou girando, mas não puxou o restante do meu braço, somente minha mão. Um colega que estava próximo correu para desligar a máquina e me socorrer. Para surpresa de todos, minha mão não estava esmagada, como se imaginava. Houve apenas retirada da pele devido ao rolo girando sobre ela. Com apenas 7 dias de afastamento, já consegui retornar às minhas atividades na empresa. Até mesmo minha recuperação foi rápida, o que considero um verdadeiro milagre. Sou profundamente grato a Deus o Pai, a Jesus Cristo, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e a todos os santos e anjos dos céus, que sempre estão ao nosso lado, protegendo-nos de todo o mal. Deixo registrado esse depoimento de fé com gratidão pelo milagre extraordinário que recebi, e testemunho que mesmo em situações de perigo tão rápido e inesperado, a proteção divina se manifesta para nos guardar e fortalecer. Amém? Como eu falei ontem, irmãos, ainda há pessoas entre nós, principalmente pessoas com mais idade, com mais experiência de vida, que fica na hora dos problemas, das adversidades que surgem, das situações, das lutas. Tem pessoas que não colocam em prática a sua fé, que não clamam o nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e que querem buscar outras soluções. E muitas vezes a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo está ali ao lado da pessoa, mas a pessoa não clamou. E por que não clamou? Porque há ainda um empecilho na vida daquele irmão ou daquela irmã. O que é? Uma fé viva, uma fé nessa rocha que é a Igreja Apostólica, porque ainda temos irmãos e irmãs que têm uma fé grudada apenas na areia. Aí quando vem o torrencial de chuvas, que vem o temporal, leva tudo. Por quê? A fé estava firmada apenas na areia, ou seja, em nada. Mas quando vem o torrencial, vem as tempestades, e aquele irmão, aquela irmã, aquela família inteira está firmado nessa rocha, não tem medo de nada, confia, não fica se maldizendo, porque tem muita gente, Santa Vó, por que aconteceu isso comigo? Por que só comigo? São pessoas que muitas vezes não têm a visão espiritual, poderia ser pior. E a Santa Vó Rosa está livrando muitos, eu posso dizer a todos, até aqueles que ainda estão adormecidos na fé. Sim, porque o amor da Santa Vó por cada um de nós, irmãos, o amor do Santo Primaz Irmão Aldo, o amor da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, o amor de Jesus Cristo, do nosso Pai e do seu Altíssimo Divino Espírito Santo, nenhum ser humano aqui na terra consegue medir. Também não podemos deixar de relembrar, de recordar ensinos e palavras da Santa Vó Rosa. Com Deus não se brinca. O que devemos fazer? Colocar em prática a nossa fé. Todos os dias, como eu falei ontem, nós temos que exercitar e nunca parar. Porque muitas vezes, irmãos, aquele que exercita a sua fé,
e que a sua fé está verdadeiramente firmada nessa rocha, que é a Santa Vó Rosa, que é o Santo Irmão Aldo, que é a nossa Mãe Virgem Maria, na Igreja Apostólica, o que acontece? Muitas vezes tem irmãos que estão dormindo, naquela madrugada, vem um pesadelo, vem um sonho terrível ali, dormindo, aquela pessoa clama o nome da Santa Vó Rosa: valei-me Santa Vó, valei-me Santo Irmão Aldo, valei-me nossa Mãe Virgem Maria, valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, valei-me meu Senhor Deus, valei-me meu Altíssimo Divino Espírito Santo. Aquela tempestade, aquele mau sonho se acaba, a pessoa acorda só, e ela nem sabe que seu espírito já está ligado ao reino dos céus, porque a pessoa que faz isso, e acontece essa situação dormindo, o espírito está ligado ao reino dos céus. O corpo está dormindo, mas o espírito está ligado. É isso que nós devemos fazer e exercitar na nossa vida. O nosso espírito tem que estar ligado ao reino dos céus constantemente, porque se o nosso espírito está ligado ao reino dos céus constantemente, a nossa carne também faz parte do espírito. Vejam, irmãos, avisos: campanha para a construção da casa de apoio em Barretos. Com grande alegria e esperança, iniciamos a campanha para a construção da nova casa de apoio na cidade de Barretos, São Paulo. Este empreendimento é essencial para oferecermos melhores condições de acolhimento aos nossos irmãos que necessitam de tratamento específico nesta cidade. Atualmente, a casa de apoio mantida pelo Instituto Apostólico enfrenta superlotação e, infelizmente, nem sempre conseguimos atender a todos que precisam. Graças à providência divina, já contamos com um terreno ao lado da casa atual, aonde será realizado a nova construção, ampliando as acomodações e proporcionando mais conforto e dignidade aos irmãos necessitados. Convidamos todos os fiéis a colaborarem na medida do possível com este projeto tão importante. Cada gesto de solidariedade será uma bênção para aqueles que dependem deste apoio. Agradecemos de coração a todos que puderem contribuir e rogamos as bênçãos de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo sobre esta obra e sobre todos os irmãos que dela participaram. Procedimentos para depósitos. Irmãos, aquele que vai participar, se tiver alguma dúvida, ligue na sede ou procure alguma outra pessoa da nossa congregação para dar um explicamento firme e verdadeiro. Por quê? Neste mundo há ainda pessoas que enganam. Porque a chave Pix, muitos irmãos estavam pedindo a chave Pix, achando que era o número de telefone, o CPF ou algum tipo de número de CNPJ, e não é nenhum desses no momento, é apenas a chave Pix, é o e-mail, e a conta é do Banco Bradesco, na agência 097, conta corrente de 18654, dígito 6, em nome do Instituto Apostólico. Também poderão utilizar o Pix pelo QR Code em anexo ou chave e-mail. Qual que é a chave e-mail? É tudo junto. E se digita em letra minúscula: barretos@institutoapostólico.org. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão fazendo e pode fazer em nome de outras pessoas aí que pode estar querendo dar golpe, enganar. Porque tem muitas pessoas lá fora que estão assistindo e usam, e até poderão usar, falando que é para ajudar,
e dando o número de celular ou de CPF ou até algum outro tipo de CNPJ, mas não é a chave Pix aqui é pelo e-mail, tá bom? Sendo assim, dando continuidade à nossa santa reunião, ouviremos, apreciaremos pela nossa maravilhosa orquestra o hino que traz como título Sem Ti Não Sei Viver, de número 106.
Amém. Parabéns. Belíssima execução. Irmãos, vejam que há 40 anos atrás, a orquestra era só na nossa sede. Olha o grande desenvolvimento da nossa igreja. Em 2017, eu, com uma escala no Paraná, conversando com o nosso regente, ele me disse assim: Paulo, chegou um momento aqui que eu não tinha mais músico, eu não tinha quem tocasse teclado, eu não tinha quem tocasse um violão, eu não tinha quem tocasse um sax, um violino. Estava muito difícil. Em uma das nossas santas reuniões, no final, quando o pastor começou a orar, ele começou a pedir: Santa Vó Rosa, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais músico. O que eu faço, vó? Naquela oração, ele pedindo a Santa Vó Rosa, pedindo ao irmão Aldo que lhe desse um caminho, uma seta, o que fazer. Ao término daquela santa reunião, após terminar a oração, veio em sua mente: pede os pequeninos. E ele não duvidou do que veio no seu pensamento. Ele pediu ao pastor que estava ministrando naquela santa reunião, ele foi até ele e falou: pastor, pede à igreja para ficar todos sentados, que eu preciso fazer um pedido. O pastor assim fez, e ele fez um pedido a todos os pais, se os pais dariam seus pequeninos para ele ensinar a ministrar, ou seja, a tocar alguns instrumentos da nossa igreja. Os pais imediatamente abriram o coração e a alma e deram seus filhinhos, e ali ele começou a ensinar. 4 meses, irmãos, tinha 2 meninos que quase que eles eram menores do que os próprios violões. E ele pegou o violão e falou assim: presta atenção que eu vou pedir para eles fazer. E ele fez uma escala muito rápida com o violão, muito rápida. Aqueles 2 nossos irmãozinhos que eu sempre digo são soldados de Cristo, prestaram atenção, cada um pegou o violão, eles fizeram com a maior maestria, com a maior perfeição. Tinha também um outro soldadinho de Cristo, bem fortinho, uma gracinha, ele tocava o teclado. Quando abria o caderno, nós já não víamos ele, porque ele era pequeno, e ele tocava sem ver, tocava como se ele já estivesse no reino dos céus, com uma maestria celestial. Formou mais outros para tocar sax, escalete, acho que é esse o nome, eu não sei falar direito, e ali ele já tinha os músicos. É o poder que essa igreja tem, é palavra da Santa Vó Rosa, porque a Santa Vó Rosa, através do irmão Aldo, falou que o dom já iria nascer com os pequeninos, o dom da música, porque ele também sempre falou, o primaz sempre falou, sempre pediu aos músicos da nossa Santa Igreja, aos regentes, aos coristas, solistas,
Pede o dom para o rei Davi, tenha mérito, porque o rei Davi é o grande maestro no reino dos céus, e é ele quem dá esse dom. Mas alguns não pedem. Aí fala assim, mas a música é tão difícil, nossa, exercitar esse instrumento aqui, eu até queria tocar, mas eu não consigo. Não consegue porque não abre o coração, não pede. Pede de corpo e alma e confia. Essa é a prova. Pedir de corpo e alma. Irmãos, eu passo a ler a mensagem da doutrina apostólica, mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de março de 2010, que tem como título: A Santa Vó Rosa sempre lutou para manter a ordem e a disciplina em nossa igreja. Às vezes, nós vemos irmãos que ainda não entenderam a disciplina da nossa igreja. Nós vemos, e a disciplina não só é somente no vestir, irmãos, está em um trato fino com o nosso próximo. Está em verdadeiramente provarmos a todo instante que somos uma igreja forte, que somos integrantes, irmãos, que somos integrantes, não é que agora vamos ser, somos integrantes do reino dos céus. E muitas vezes ainda vemos pessoas, e são pessoas boas, mas que não abriram o coração. E isso está dificultando, sabe o que, irmãos? Está dificultando o projeto de Deus. Principalmente as pessoas que não aceitam a disciplina, que não obedecem, que não andam em ordem. Sim. Porque o grandioso profeta de Deus, o nosso mais irmão Aldo, sempre falou: eu quero que construam os templos grandes, enormes, porque grande multidão irão vir e aqui fazer morada. Mas veja, alguns estão atrasando o projeto de Deus aqui na terra, com a sua desobediência, com o seu orgulho, porque tem alguns que falam assim: mas a irmã também ela usa o mesmo tipo de roupa, ela usa maquiagem, o irmão lá é meio barbudo, o outro é cabeludo, e vai por aí. E quando, como eu falei, a disciplina também está no bom trato fino, cordial de nós tratarmos os nossos irmãos com muito respeito, e o respeito não significa cara fechada. Sorrir faz bem para a vida, para a saúde, faz bem para a pele e para a alma. É para todos os apostólicos serem felizes, mas tem alguns apostólicos que acham que para ser feliz tem que ser cara fechada, que isso é o respeito. Não. O respeito já começa nos nossos olhos e no coração. Quem tem o respeito nos olhos e no coração, vai refletir respeito, vai refletir amor.
Muitos ainda estão adormecidos, como eu falei ontem, são pessoas boas, são irmãos maravilhosos, mas ainda tem um fiozinho de cabelo que está atrapalhando. E o pior, alguns que vendo aquele que não está agradando a Deus, querem pegar o mesmo rumo, o mesmo caminho. E não é assim, irmãos. E nós sabemos, porque todos nós somos sábios, todos nós somos conhecedores. Eu costumo dizer que em 1990, estava eu e mais uns 4 irmãos chegando perto da nossa congregação e tinha assim na nossa frente umas 8 moças andando na nossa frente. Após elas passar perto de uns homens que não fazia parte do aprisco de Deus, da igreja apostólica, aqueles homens pararam nós e falaram assim: essas moças da sua igreja são lindas, fala para elas que são lindas. E ao chegarmos todos juntos naquela congregação, nós demos os recados. Todas elas ficaram felizes de ver que as pessoas lá fora acham as apostólicas lindas. E por quê, irmãos? Porque tem o brilho do reino dos céus, tem a obediência, tem a disciplina. É tão lindo ver uma irmã muito bem vestida, posturada conforme a vontade de Jesus. E não importa a idade. Estou falando com o mais alto respeito, são lindas, assim como eu olho a foto da Santa Vó Rosa, quando era bem mais jovem, eu falo: Santa Vó Rosa, a senhora é linda. Mas tem alguém, ou alguns, entre nós, que quer se comparar com pessoas que não têm o nosso conhecimento do reino dos céus. Tem pessoas entre nós, como eu venho falando, são pessoas boas, amáveis, mas estão desobedecendo a Deus, estão dando trabalho ao irmão Aldo, estão dando trabalho à nossa mãe Virgem Maria, estão dando trabalho à Santa Vó Rosa. Pessoas que usam esmalte, porque não existe, irmãos, cor da pele, é neutro, tem que ser apenas a base. Era bom que nem usasse, mas já que quer usar, e foi aprovado por Jesus, pela Santa Vó Rosa, apenas o incolor, a base. Temos alguns irmãos que estão desobedecendo, jogando bola, e não é a bola que é o pecado, não. O que é o pecado é o jogo. Por quê? Porque ali há uma disputa, e essa disputa o inimigo encontra brecha para um xingar o outro, um maltratar o outro, para haver confusão, briga, e até mesmo uma quebra dos ossos. Por isso que a Santa Vó Rosa e Jesus Cristo não quer jogo de bola. Mas tem alguns homens, irmãos, maravilhosos, mas que estão desobedecendo a Deus. Isso, quando nós não vemos na nossa igreja,
Já criancinhas pequenas entrando com o celular, jogando dentro da própria casa de Deus. Eles são inocentes, mas e os seus respectivos pais e avós, tios e tias, estão achando lindo? Amanhã ou depois, aquele nosso soldadinho servirá ao reino dos céus? Não. Por quê? Porque ele já está sendo enganado com coisas ilusórias deste mundo já desde pequeno. Aí agora eu faço uma outra pergunta. A Santa Vó Rosa está podendo visitar esse tipo de lar, de apostólico? Não. E quando a Santa Vó Rosa não pode visitar, quando a luz, o reino dos céus não pode visitar o lar de um apostólico, quem que vem? Todos nós sabemos, vem as trevas. É por isso que muitos apostólicos não estão tendo paz, não estão tendo vida, não estão tendo ânimo, não estão tendo coragem, não estão tendo fé. Porque já está com má companhia espiritual dizendo. Isso quando nós não encontramos jovens jogando. Crianças que entram com seus tablets na igreja, com seus celulares pequenos, assistindo filmes. É triste? É triste. E esses respectivos pais, avós, tios e tias, que estão sendo conivente com a lei de Deus, amanhã pode até sofrer e chorar muito pelaquele pequeno, pelaquela pequena, pelaquele soldadinho de Cristo, pelaquela soldada de Cristo. Por quê, irmãos? Porque não vigiaram, porque estavam fazendo a vontade das trevas, do pecado. Os irmãos viram como que a disciplina, ela expande em tudo na nossa vida. E temos irmãos adultos que estão perdendo seus salários, fruto do seu suor, do seu trabalho, trabalho este que a Santa Vó Rosa, que o Santo Romualdo, que a nossa Mãe Virgem Maria abriu, para que esse homem pudesse ter o seu sustento, seu e da sua família, a sua subsistência. E muitos estão perdendo os seus respectivos salários, sabe por quê? Porque estão apostando, estão jogando. E olha o que nós aprendemos, jogo não. Mas tem alguns ainda que dizem assim, não, mas se eu ganhar, eu vou, se eu ganhar, jogar lá na loteria e eu ganhar, eu vou reformar a igreja, vou comprar um terreno, vou fazer isso, eu quero ajudar a Santa Vó, eu quero ajudar o irmão Aldo. A Santa Vó Rosa e o Santo irmão Aldo nunca precisou de dinheiro sujo, vindo de jogos, ou de alguma coisa ilícita, que não agrada o reino dos céus. Nunca precisou e nunca irá precisar. Essa igreja nasceu e cresceu e está crescendo conforme o amor, o desprendimento de cada apostólico, conforme a gratidão e junto com as bênçãos e a graça do nosso Criador soberano, nosso Senhor Deus. Mas tem aqueles que, não, se eu ganhar, eu vou comprar um terreno para a igreja, eu vou reformar, vou fazer isso. Olha que ilusão, que fraqueza de espírito, fraqueza de espírito. E por que nós venhamos às santas reuniões? Para fortalecer a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. E por que esses ainda estão assim? Porque estão adormecidos, vem só o corpo para a igreja.
e não absorve, não querem aprender. É como eu sempre digo, não abre o coração quando entra nesta santa igreja. Como eu falei ontem, alguns irmãos, há 30, 40, 50 anos atrás, quando entrava na igreja apostólica, já levantava a mão ao reino dos céus, agradecendo pela graça de estar na casa do nosso Pai Celestial. Hoje, alguns, quando está nas santas reuniões, só fica olhando o tempo, o horário, olha o celular, o pastor está falando demais, meu Deus do céu, que é isso, como que pode eles enviar um pastor desse? E justamente é para esse que fica olhando o horário, é para esse que precisa de receber o recado do reino dos céus, ele não aceita, aí amanhã depois irá chorar, porque com Deus não se brinca. A disciplina nossa não só está nas vestes, está também no tempo com Deus. Como eu venho falando em todas as congregações, quantos irmãos ligam ali no programa Hora Milagrosa e estão lá brincando com o cachorro, conversando no WhatsApp com o outro, vendo em redes sociais algum tipo de coisa que não alimenta o espírito, só alimenta a carne. E o programa Hora Milagrosa falando ali, aí naquele momento que o pastor fala que vai orar, até mesmo que está ungindo a água e o óleo, aí a mãe grita, o pai grita, bota água para ungir aí, o pastor falando, vocês ficam aí dormindo. Mas lógico, onde que estavam todos? Estavam em união com o reino dos céus? Não, estavam espalhados. E por que 40 anos atrás, eu me lembro que a minha vozinha querida, que recebeu um galardão no reino dos céus, quando nós estávamos brincando ali, 5, 6 crianças, 7, quando ia começar o programa Hora Milagrosa, ela chamava 1, 2, na terceira, não fosse não para ver o que acontecia. E quando começava ali a pregação, nós estávamos sentados quietinhos. Lógico que criança, um brincava com o outro, dava risada, e a avó olhava só meio torto, e nós abaixava a cabeça, e na hora que íamos para a oração, todos nós, crianças, de joelhos, pedindo, e aquela vozinha falava, pede para abençoar a sua casa, seu pai, sua mãe, pede saúde, pede vida, pede sabedoria. E nós ali fazíamos, porque o bem maior para uma criança é seu pai, sua mãe, seus irmãozinhos, e ali nós orávamos. Quando o pastor falava amém, saía todo mundo correndo, mas aí a avó chamava todo mundo de novo, volta aqui, cada um toma um pouquinho de água ungida, isso quando ela também não passava água ungida na nossa cabeça, e nós saíamos felizes. Hoje eu pergunto, pai, mãe, essa disciplina se aplica na sua casa? É você que pode responder. Sabe por que eu firmei, eu estou falando de mim, porque eu firmei a minha fé nessa rocha, nessa pedra, que é a igreja apostólica, nesses 2 santos maravilhosos, por causa daquela avó, que nunca deixou de falar da Santa Vó Rosa, que nunca deixou de pegar o inário e cantar. Quantas vezes aquela vozinha, vamos todo mundo cantar aqui, a avó vai cantar, canta hino sim para louvar a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. E ali nós começava brincando, quando nós íamos ver, estávamos todos cantando, louvando e cantando, junto com a vozinha. Olha que disciplina, olha que ordem, olha que amor. Porque disciplina é amor, disciplina é ordem. Mas alguns estão passando longe, não tem mais tempos para os seus próprios filhos, para os seus próprios soldadinhos. Muitos não falam quem é o Santo Irmão Aldo, principalmente pais e mães. Mãe, quem é o Santo Irmão Aldo? Cadê o Irmão Aldo? Fala tanto do Irmão Aldo, mas eu não vejo o Irmão Aldo. Aí a mãe fala, ei menina, você não aprende não? O Irmão Aldo morreu.
Está lá no céu. Aí aquela menina, aquele menino vai crescendo. Quando ele começa a frequentar uma escola que vai subindo de grau ali naquela escola, aí ele aprende que confiar em um morto não tem sentido. Mas quem que falou que o irmão Aldo morreu? A mãe, o pai, o tio, a avó. E saber que o irmão Aldo está vivíssimo em espírito e em verdade. Saber que a Santa Vó Rosa é viva em espírito e em verdade. Saber que a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima é viva em espírito e em verdade. E agora eu pergunto à igreja: olha o contraditório. Quando os nossos entes queridos que já faleceram, com todo respeito às famílias enlutadas, mas nós não fazemos festa de aniversário, nós não comemoramos, só apenas da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os apóstolos, nós comemoramos triunfantemente, vitória para Deus. Por quê, irmãos? Porque somos sábios e temos a certeza que o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, todos os santos estão vivíssimos. Mas há alguns que costumam dizer: irmão Aldo, quando estava vivo, pessoas que estão falando assim, estão expressando uma narrativa, um tipo que não é para se falar, nem se usar. Tem que definitivamente colocar em nossa alma: Santo Primaz é vivíssimo em espírito e em verdade. Ele que é a direção desta Santa Igreja, porque a Ele foi dado a chave deste mundo, e é Ele quem apresentará o teu nome a Deus. Guarde bem esse nome, Irmão Aldo. Ele é o seu verdadeiro companheiro, irmãos. E muitas vezes não valorizamos essa Santa Igreja. Muitas vezes sim. Como eu falei, os hinos que o irmão Aldo assinou são profecias. Quem te curou? Quem te libertou? Quem éramos? Como vivíamos? Quem te deu nova vida? Fui eu? Não. Foi teu pai? Não. Foi tua mãe? Não. Foi o santo querido profeta irmão Aldo. Para quê? Para que você honra a Deus e todos os seus santos. Honre a Jesus Cristo. Honre a nossa Mãe Virgem Maria. Honre a promessa de Cristo Jesus, que fala em São João 14, 15 e 16, que Ele e o Pai enviariam o Espírito da verdade, que o mundo não conheceria, mas que nós conheceríamos, porque esse Espírito da verdade estaria conosco, e a Santa Vó Rosa está conosco. Mas tem alguém que ainda não despertou essa fé, não despertou esse amor. E essa manhã, o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, o nosso Senhor Jesus Cristo, pede a cada um de nós que venhamos melhorar na nossa fé, na nossa união, no nosso amor, obedecer. Irmãos, eu vou dizer que não é difícil ser um apostólico, não é difícil obedecer ao reino dos céus. Sabe por quê?
Os irmãos viram que nós obedecemos às leis do nosso país? Isso é bom. Nós somos também submissos às leis do nosso país, e glória a Deus por isso. Na pandemia, foi falado para que nós usássemos máscara, obedecemos. Na pandemia, foi falado que nós não poderíamos ter santas reuniões presenciais, nós obedecemos. Na pandemia, foi falado que não poderia trabalhar, que não poderia fazer isso, que não poderia fazer aquilo, nós obedecemos. E a Deus que pede tão pouco. Alguns ainda encontram dificuldade. E saber que esse Criador Todo-Poderoso chegou a pedir o filho de Abraão. Abraão, eu não quero que hoje você me faça uma oferenda de um animal, eu quero que você faça a oferenda da vida do seu filho. E o grandioso patriarca Abraão, disciplinado, com ordem, um homem amado por Deus, amarrou seu filho, levou até aquele local, e ali pegou uma faca, e iria assim, atravessar o coração do seu filho, filho amado, filho querido. O que Deus falou? Abraão, não precisa, você provou o seu amor por mim. E a Santa Vó Rosa não pede o seu filho, não pede seu marido, não pede sua esposa, não pede a sua vida, só pede obediência, amor, perdão, só pede união. Mas tem muitos ainda que não abriu o seu próprio coração, está ligado em coisas desse mundo, da onde que veio, quem era, e não vê o que somos hoje. Todos nós, irmãos, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, sangue puro, sangue de Cristo, e fomos revestidos com vestes branquíssimas. Mas tem alguém entre nós que ainda vai se sujar na lama do pecado, e muitas vezes, por causa do orgulho, da soberba, ainda diz, mas não precisa ser assim, Deus só quer o coração. Pessoas que falaram assim, hoje estão perdidos nas trevas, perderam até a salvação, porque não deram valor. Irmãos, em um piscar de olhos, começará o julgamento. Porque quando se acaba a vida do corpo, já começa o julgamento. E aí, irmãos, e o desobediente? E aquele que dizia que não dava nada não, que não precisava fazer isso, para que seguir a disciplina da igreja? Tem nada a ver, a igreja mudou. A palavra de Deus não mudou, é a mesma. E ela é para séculos e séculos sem fim. Mas tem alguns entre nós, como eu venho falando, são pessoas boas, amáveis, mas que querem e que estão dificultando as multidões vir até nós. Porque, irmãos, se as multidões vir até esta santa igreja e ver um povo desordeiro, um povo que não tem ordem, que não tem disciplina, eles vão voltar. Eles vão voltar. Mas se eles quando eles vier e ver um povo ordeiro, disciplinado, amável, puro, eles irão amar cada um. É isso que Deus fala aos nossos corações. É por isso que eu digo, é momento de nós refletirmos.
o que eu posso fazer de melhor? Vou obedecer, vou amar meu próximo. Mas aquele é meio ranzinho, aquele lá é isso, aquele lá. Ore por ele, ore de dia e de noite. Faça sim esse sacrifício, esse esforço. Ore pelo teu irmão, principalmente aqueles mais difíceis. Ore por eles, não desanime. Prova a sua fé, prova o teu amor diante de Cristo. É o que nós devemos fazer. Porque isso também é disciplina, disciplina de fé. Amém? Irmãos, eu passo a ler a mensagem que a mesma nos diz assim. A Santa Vó Rosa foi e continua sendo o baluarte da verdade e da justiça. O seu ministério foi e é de esplendor e de grande glória. Em tudo, essa santa gloriosa foi fiel, obediente e dedicada a Jesus. Lutou intensamente para preservar a ordem e a disciplina na igreja. Lutas que lhe custaram muitos sacrifícios, pois jamais tolerou a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a falta de respeito ou a desobediência. Tudo o que pudesse se tornar pedra de tropeço para a obra da igreja e para o seu povo, a Santa Vó Rosa combatia e procurava eliminar do nosso meio. Ela é exemplo a ser seguido por todos os apostólicos, principalmente os pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas, quanto à fidelidade, ao amor e à coragem para servir a Jesus e a sua igreja. Sempre foi sábia e cuidadosa com o bem da igreja e da sua direção, procurando em tudo ensinar a moral, o respeito e a boa educação. Ensinou como devem ser os trajes dos filhos de Deus, para que se apresente sempre de maneira honrada. Orientou como os pastores e obreiros devem tratar o nosso povo, como deve se apresentar diante da igreja e na sociedade, e como devem cumprir fielmente o seu ministério, para que ninguém se escandalize com o mau proceder de um pastor ou obreiro. Ela sempre dizia que o pastor e o obreiro e os membros do ministério do coral precisam ser o espelho para o nosso povo e servos fiéis de Jesus nosso Senhor e da sua igreja. A Santa Vó Rosa muito lutou para implantar a ordem e a disciplina em nossa igreja. Quando transmitiu a mim, irmão Aldo, a missão de sucedê-la no governo da igreja, exigiu que as ordens e a disciplina que recebeu de Jesus nosso Senhor jamais fossem modificadas. Eu, irmão Aldo, em nada modifiquei o que a Santa Vó Rosa implantou na igreja. A ordem e a disciplina continuam as mesmas. E aqueles que as desobedecem não têm o meu apoio, nem o da Santa Vó Rosa. Tenho conhecimento de que alguns pastores, quando em viagem para cumprir o seu ministério, não têm se apresentado como um obreiro apostólico. Deve se trajar, mas de maneira que o apostólico deve se trajar, mas de maneira que diminuiu o respeito à sua pessoa, como pastor. Há uma ordem que determina que quando escalados em viagens para a igreja, não devem estar passeando ou indo na casa de irmãos. Orientação que alguns não obedecem. São escalados para cumprir o seu ministério, para realizar o trabalho da igreja, e não para passear, pescar,
e ainda na casa dos irmãos. Com esse procedimento, acabam se expondo a ouvir muitas coisas que não são verdadeiras. Depois citam tais comentários durante a mensagem no púlpito e perdem o respeito diante do povo. Um dos problemas dos ajuntamentos de pastores são os comentários que só servem para enfraquecer a fé e criar dúvidas nos corações. Quando se reúnem, comentam sobre a vida pessoal, sua e de seus irmãos, e do trabalho dos seus companheiros de ministério. Conversam a respeito das congregações em que cumpriram a escala, relatando situações, problemas e discutindo assuntos que somente eu, irmão Aldo, deveria ser comunicado ou consultado, e não outro pastor. Assim, quando são escalados para determinada congregação da qual ouviram comentários diversos, chegam com juízo formado e acabam cometendo injustiças. Eu, irmão Aldo, exijo que se respeitem mutuamente e que evitem brincadeiras, conversas inconvenientes, maliciosas e a falta de respeito para com o companheiro de ministério. Devem haver muito respeito entre todos, também nos alojamentos dos pastores, aqui na sede. Inclusive, quanto à maneira de se trajar, que deve ser sempre com decência e conforme a boa moral que a Santa Vó Rosa sempre defendeu. Tudo isso que lhes ensino faz parte da ordem, da disciplina e da boa moral apostólica. Eu, irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, exigimos que todos os membros do ministério apostólico procedam dignamente conforme são ensinados. Falando aos Colossenses, o apóstolo São Paulo recomendou, palavra do apóstolo São Paulo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é juízo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes e viste em mim. Isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Irmãos e membros do ministério apostólico, sejam fiéis e leais, valorizando em suas vidas e em seu ministério tudo o que a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e Jesus nosso Senhor nos legaram. Amém? Por isso que eu falo, irmãos, é palavra do grandioso profeta de Deus. É tão fácil ser apostólico, é tão fácil nós sermos consagrados e atingirmos a nossa santificação. Porém, é muito fácil também perder essas virtudes, principalmente quando não colocamos em prática as boas maneira moral e a vida espiritual em prática. Porque tudo é um conjunto de virtudes em que nós temos que buscar e fazer valer em nossas vidas. Os irmãos, vejam, faz muitos anos que eu não venho aqui. E a todos eu respeito, eu brinco,
mas com uma brincadeira de justiça, de amor fraternal. Tanto é que em cada congregação que eu vou, quando termina, eu vou embora feliz. Feliz, irmãos. Agradecendo a oportunidade que o irmão Aldo, que a Santa Vó Rosa, que nossa Mãe Virgem Maria, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus Pai Trino, Criador e Soberano, e com o seu Altíssimo Divino Espírito Santo, me concedeu de estar mais uma vez reunidos com a família apostólica e juntos aprendendo a dar valor a cada minuto da nossa vida com Deus. E saio daqui meditando e agradecendo, porque a palavra é de Deus, a unção é de Deus. E se os irmãos gostaram da santa reunião de ontem, de hoje, agradeça a Santa Vó Rosa, todo mérito a ela, todo mérito ao Santo Primaz, irmão Aldo, todo mérito à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, todo mérito a Jesus, ao nosso Deus Trino e ao nosso Divino Espírito Santo, irmãos. A eles toda a glória, todo o louvor, porque essa igreja é do reino dos céus, é uma igreja santa, pura. Aqui não sobe falar o que quer, não. Eu termino agradecendo aos nossos irmãos de mais idade, com mais experiência de vida, aos pais, às mães, aos tios, às tias, aos regentes e adjuntos, pelo belo trabalho, aos músicos, essa orquestra maravilhosa, aos coristas, solistas, às nossas irmãs diaconisas, aos membros. Porque, irmãos, somos uma família só, família apostólica, família de Deus. E o pregador aqui não é mais do que os irmãos que estão aqui sentados, pelo contrário, é até menos, mas junto com os irmãos também está aprendendo. Para quê? Para um dia entrar pela porta da frente, junto com os irmãos, cantando vitória, unidos, porque vencemos a grande batalha nessa terra, porque fomos firmes, fiéis e amáveis, apaixonados pela verdade do reino dos céus, pelo o Evangelho de Jesus Cristo, que nesta santa igreja é aplicado na nossa vida. E eu quero terminar. Ore pela nossa igreja, ore pelos jovens, orem pelos nossos pastores, obreiros, diaconisa, orem pelos nossos regentes adjuntos, pelos nossos músicos, pelos nossos coralistas, ore pelas nossas crianças, pelas nossas pessoas de mais idade, com mais experiência de vida, ore pelos pais, pelas mães, pelas tias, pelos tios, orem por todos, não deixe nenhum para trás, nenhum, irmãos. Sejamos verdadeiramente filhos de Deus, com boas obras e com o amor que Deus nos dá, que nós podemos doar ao nosso semelhante, amém? Porque esse ensino é do irmão Aldo, é ensino de Deus, glória a Deus, amém. Irmãos, chegamos mais a um término de uma santa reunião. Eu quero pedir desculpa de alguma coisa que eu fiz, que eu falei, me perdoe. E lembre-se, para mim foi um presente de Deus estar, depois de muitos anos, aqui nessa maravilhosa congregação, nesta igreja apostólica, junto com cada um de vocês. E nunca se esqueça, cada um, Deus é contigo. Meus irmãos, amém? Eu convido a todos, por gentileza, a se pôr em pé, em um gesto devocional, agora sim. Agora é o momento de cada um pedir o que vieram buscar, porque muito mais Deus já deu, está dando e dará.
confie nas suas petições, persevere no seu amor, na sua fé, coloque em prática a sua fé, e lembre-se, perdoa o teu próximo, ame o teu próximo, e peça perdão se preciso for. Oremos. Ó glorioso Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Tu és o Deus do nosso patriarca Abraão. Ó Senhor Deus, de todos os profetas, falarei o nome de um que representa a todos, santo profeta Moisés. Ó Senhor Deus, de todos os apóstolos, falarei o nome de um que representa a todos, São Pedro. Ó Senhor Deus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que o Senhor enviou do alto céu o arcanjo Gabriel para trazer as boas novas, em que ela, aceitando, lhe disse, ó Pai Celestial, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra nela a sua santíssima vontade. E é nesse momento, Pai Celestial, que nós dizemos, ó Pai, eis aqui o teu povo, que lhe ama, que lhe venera, que a ti somos submissos, que seja feita a sua santíssima vontade na nossa vida. Ó Senhor Deus, do Messias, do teu Filho amado, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Cristo ressurreto, do nosso vitorioso Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, que junto com o vosso Filho, nos deu a sua promessa viva, foi cumprida, e hoje nós conhecemos, fazemos parte dessa vitória, desse amor, desse poder, que nos deu o Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, a nossa amada avó. Ó Senhor Deus, que também nos presenteou, e todos nós conhecemos, conversamos com ele, o grandioso profeta, aonde que o Senhor disse que haveria um só pastor e um só rebanho, e nós conhecemos esse grandioso profeta que está conosco, vivíssimo, e nós cremos que ele é tão poderoso, graças a ti, que nunca desamparou a humanidade, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por essa igreja na terra, e é neste momento, Pai, que nós pedimos ao Senhor, que das mesmas bênçãos, virtudes, que o Senhor derrama sobre nós, derrama sobre os habitantes desta cidade de Duartina, são criaturas do Senhor, pedimos a Ti, abrange o coração deles, dê paz, vida, e que eles venham conhecer esse aprisco do Senhor, que é a igreja apostólica, o caminho da vitória para a vida eterna. Também pedimos, Pai, olhai todas as nações que sofrem, que não têm paz, que não têm vida, mas que clamam o Teu nome, e nós pedimos a Ti, Senhor Deus, misericórdia por cada um deles, porque também são os nossos irmãos. Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus, nossa Mãe Celestial, os Teus filhos pedem aqui um pedido, a Senhora sabe o que eles precisam, porque a Senhora nunca desamparou a nenhum de nós, e é neste momento que todos nós, nessa união celestial, pedimos, ó Mãe querida, abrange a alma, o coração de cada um desses nossos irmãos, e se for da sua santíssima vontade, que a Senhora cumpra o que eles querem, mas se ainda não for, por algum motivo ou outro, pedimos à Senhora, dê pelo menos uma gotinha de ânimo, de coragem, de fé, de perseverança, para que nenhum venha desanimar, e sendo assim, sempre, eternamente, iremos glorificar a Senhora como Rainha dos céus, Mãe de Deus, nossa Mãe Celestial. Ó Santa e querida Vó Rosa, neste momento também queremos pedir à Senhora, resgata aqueles nossos irmãos que deixaram esse aprisco, porque a Senhora sabe que muitos já estão sofrendo a dor espiritual, outros já estão totalmente desiludidos, estão fracos, mas são os nossos irmãos. Tenha de misericórdia deles. Ó igreja, recebe nesse instante
da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, das mãos da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Deus Trino poderoso e do seu Altíssimo Divino Espírito Santo, as bênçãos e a graça e a proteção, não só hoje, mas para todos sempre em nossas vidas. Amém? A paz do Senhor a todos, até uma próxima oportunidade.